E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e hoje temos a ilustre presença do Ricardo Feltrin, que está aqui comigo para esclarecer esse polêmico caso da Ana Hickman, que eu até comentei sobre isso aí em live, quando começou a pipocar, algumas pessoas perguntaram o que eu tinha achado do caso. Já nas primeiras imagens vazadas eu achei um pouco esquisito, mas eu não imaginava que o negócio iria tão longe. Então parece que mais uma vez a história começa sendo contada e repercutida na grande mídia de uma maneira, e à medida que as provas vão aparecendo a gente descobre que na verdade a história não é bem assim. O Feltrin, assim como ele fez no caso do Márcio Smelling, ele está fazendo na verdade, porque tem toda hora novas informações sobre esse caso, está fazendo uma excelente cobertura do caso da Ana Hickman. Então, novamente, eu acredito que não tenha ninguém mais bem informado sobre esse caso do que ele, para trazer aqui para vocês as informações mais atuais, né, para passar a visão mais atualizada do caso da Ana Hickman. Então, Feltrin, quiser se apresentar e começar a falar. Eu acho que a gente vai falar do caso em ordem cronológica, né? Mas primeiro aí, apresente-se para a galera. Bom, sou jornalista e queria, antes de mais nada, agradecer de novo aqui o pessoal do Tragicômico. Estava falando para o Wagner aqui a quantidade de gente que está vindo desse canal para o meu. Eu ganhei a plaquinha aí a semana passada e muito vem desse canal, viu? Queria agradecer, são milhares e milhares de pessoas. Olha aí, ó, os Tragifãs, o público do Tragicômico tá de parabéns aí, então, pelo engajamento. Seus seguidores, cara, eu vejo é muita fidelidade. Eu sou fiel, já te falei, né? Foi o primeiro canal que eu assinei, que eu entrei, né? Foi o seu, por causa do cineasta chamado Michael Langer, que fez o filme Simonal. Ele fez o Simonal e fez Isabella Nardoni. Foi ele que, há 2 anos, falou assim, vai ver esse moleque aqui. Desculpa falar moleque, mas ele falou assim mesmo. Não tem problema, assim, não tem problema. Eu não saí mais do canal, tem sininho aqui e eu fico impressionado aí. Eu já te vi algumas vezes nos comentários, eu fico muito feliz sempre. Pô, um jornalista que faz um trabalho de excelência, prestigiando o meu trabalho também, eu fico muito feliz. Mas então, sobre o caso da Ana Hickman, vamos em ordem cronológica. Começou com ela acusando o ex-marido de ter sido violento, abusivo e controlador, né? Dia 11 de novembro, ela faz um BO contra ele, tem uma briga, ela acusa ele de ter agredido ela na porta, teria machucado ela. E aí ela vai, aí o que eu descobri? Nesse dia 11, ela fala várias vezes, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. E ele não entende por quê, porque eles estão brigando por causa de dinheiro, né? Depois a gente pode falar a situação financeira deles degringolou de 2016 para cá. E aí, 2 dias antes eu descubro, no dia 9 do 11, ou seja, ela e ele brigaram dentro de um carro com uma testemunha, brigaram feio, ela gritando com ele, e ela fala pela primeira vez, eu vou chamar a polícia. Eu vou mandar te prender. Entende? Daí ela vai lá, faz o BO, depois vai fazer o exame de corpo de delito na Santa Casa de Itu, e eu tenho o exame. O exame não fala que ela foi agredida, ela não fala que ela foi agredida. O exame fala assim, parece que uma queda ou bateu em algum lugar sólido, não é sinal de agressão. E depois, quando esse laudo vem para São Paulo, no IML, misteriosamente, sem que o IML tivesse examinado ela, o IML coloca a lesão corporal. Ué. Então é assim, é inacreditável, mas é assim que começa o caso, né? E ela foi a público, então, para contar essa versão. Ninguém fazia ideia na época que eles passavam por uma crise financeira, né? Inicialmente era um casamento... Então, não, mas quando eu começo a investigar, daí eu começo a falar com gente da Record e começaram a falar que, olha, eles estão meio mal de dinheiro, eles, sabe, eles fizeram de uns carros, alguma coisa assim. Mas o problema é que ela faz essa acusação para ele, fala que vai prender, e aí ele foge, né? Nesse dia 11, quando ele vê que ela chamou a polícia mesmo, ele vai embora. E vem se esconder aqui. E aí ele não volta a encontrar com ela, ele não volta para casa, ele tá apavorado, ou acho que ele volta depois quando ela não tá lá. Só uma coisa, quando tu diz vem se esconder aqui, tu quer dizer em São Paulo? Ele tava no Rio? Como é que é? Veio para São Paulo, ficou escondido acho que uns 10 dias aqui. Até que chega lá para o dia 18, 19... Os advogados dela chamam ele, porque assim, foi o Léo Dias que deu a história e simplesmente virou um rastilho de por aí, todo mundo dando, Alexandre, não sei o que, demônio, filha da puta, todas as coisas estavam falando pra ele. E aí o cara ficou acuado, ele falou que ele saiu numa padaria, juntou os 3 caras e ia linchar ele. Esse relato ele deu em público, inclusive, né? Ele foi desabafado nas redes sociais e foi tripudiado, as pessoas ridicularizaram, né? Porque até então era unânime que ele seria o abusador, né? Era a história que estava sendo contada. E não sei se você sabe, assim, ele é um cara mala, né? Um cara super
briguento, a gente quase trocou porrada em 2005, porque É? ele veio, porque a Ana Hickman, quando ela começou, ela era uma pessoa muito crua, ela não tinha colegial. Quando ela entra na Record, levada pelo Paulo Henrique Amorim, ela falava tudo errado, ela falava palavras erradas, errava a concordância, e eu tinha uma coluna sarcástica lá na Folha.com, que eu tirei sarro um dia, e esse cara me liga lá na redação, assim, eu tomei 2 Rivotril para falar com você, porque se eu não tivesse tomado, eu tava aí para te pegar e não sei o quê, porque eu tinha falado mal dela, né? Tinha ironizado. E aí, com o passar do tempo, eu vou descobrindo que ele realmente é mala, mas ele não briga por ele. Todas as brigas dele, com a Cris Flores, com a Adriana Galisteu, comigo, com não sei quem, é sempre por causa dela. É pra Mas proteger a enfim. Ana Hickman. Bom, enfim, aí no dia 11, então, você imagina, o cara fica aí 10 dias, uns 5, 6 dias, uma semana, escondido, apavorado. Aí os advogados dela chamam ele para ter uma conversa. E nessa conversa eles mostram uma procuração, alguma coisa, falando, você sai da empresa, da administração das empresas, porque ele é sócio de tudo. Você sai e a gente deixa para lá esse caso. A gente chega, porque o cara estava massacrado, então a gente chega, não vamos levar para frente o caso. Ele assina isso numa sexta-feira. Na segunda-feira, Ana Hickman vai na delegacia aqui em São Paulo e abre uma medida Maria da Penha, uma medida protetiva, e acusa ele de andar armado. Isso é no dia 22 de novembro. 3 dias depois dele lá assinar esse documento. Eles falaram que, que eles iam parar com a história, se ele assinasse, ele assinou aí que ela entrou com a medida Maria da Penha, acusando ele de andar armado, ameaçar e andar em volta da Record, sem mostrar nada, simplesmente ela falou. E aí, o que que acontece? No dia 23, ele é chamado lá em Itu, apesar dela ter denunciado ele aqui, olha que coisa estranha, chamado em Itu para depor sobre o que ela tinha falado. E no meio do depoimento dele para a delegada fala assim, como quem não quer nada, olha, aliás, só para te avisar, estão arrombando seu apartamento. Que é aqui perto da minha casa, fica 1,5 km. Como Estão assim? arrumando. Só Então, que naquele momento estavam arrombando o apartamento dele? na hora que ele vai depor, estão arrombando o apartamento dele e da Ana, que ele morava aqui, porque ele andava armado. E aí invadem o apartamento, arrebentam tudo, porque ele fala assim: não precisa arrombar. A Ana tem a chave, as duas irmãs dela têm a chave, eu tenho a chave, vamos lá abrir. Ele falou: não, não, tem que arrombar, que é muito estranho. E foram direto num cofre que tinha dentro do apartamento, arrebentaram o cofre, porque, segundo a Ana, lá teria arma. Quando eles abrem, não tinha arma. Nesse momento, o Léo Dias estava na porta do prédio esperando a polícia flagrar uma arma, que é o grande mistério dessa história, porque se eles tivessem achado essa arma, eles já tinham mandado de prisão contra o Alexandre. Então eles achavam a arma, porque o que a Ana falou, que ele andava armado, ameaçador e usava uma arma sem registro. E aí eles invadiram lá para pegar essa arma, não tinha arma. Se tivesse pego, eles iam prender o Alexandre e ele estava preso até agora. Então o grande mistério que dá para perceber que tudo foi organizado, sabe? Uma coisa muito bem pensada. E aí tem a história da empresa laranja, talvez, você não saiba. O que seria a história da empresa laranja? Em janeiro, janeiro de 2023, do ano passado, ela expulsa ele do quarto dela. Não vai mais dormir comigo. Ele vai lá para um canto lá da mansão. E em janeiro de 2023 surge uma empresa no Rio chamada Meliá. Eu tenho todos os documentos, tá? Se você precisar. Essa empresa Meliá está em nome de um cara chamado Edson Duarte. Eu descubro que esse cara está sendo investigado pela Polícia Federal, porque ele abriu mais de 700 empresas nos últimos anos. E em janeiro, ele monta lá no Rio. Lá para março, essa empresa muda para São Paulo. Ainda no nome dele, ainda chamando Meliá. Só que ela muda já para o endereço que era da Ana Hickman. E em setembro, ela muda de novo para outro endereço da Ana Hickman. Em outubro, 15 dias antes dessa briga aí, do 11 do 11, fatídico, essa empresa passa para o nome de Ana Hickman com o nome Hickman House. E aí, 15 dias depois, ela faz essa briga. No momento que ele assinou aquele documento, voltando agora para frente, que ele assina o documento que aceita se afastar da administração, ela começa a transferir todos os ativos da Hickman Serviços, que era a empresa que deve 40 milhões, e tipo assim, contrato de merchandising, salário da Record, dinheiro de royalties, de venda de produto, tudo ela tirou da empresa velha e passou para a nova, o que caracteriza, né, fraude à execução, porque a empresa está totalmente endividada. Você entendeu? Então é tudo muito, muito Nossa, pensado. tem um rolo fiscal, então, muito, muito sério por trás de toda essa história de agressão, de abuso. Uma coisa que eu vi, que tu comentou no teu canal e que também foi super polêmico e repercutiu bastante,
foi que na primeira acusação que a Ana Hickman faz, vincularam a essas acusações algumas imagens onde ele estaria sendo agressivo, Agressivo. controlador. Então ele tinha os dois do carro e aí ele era um pouco grosseiro. Ela aparecia com uma roupa e ele falava: Não, você vai vestida desse jeito? Não, não é possível que você vai vestida assim. Eu tenho que falar que eu gostei dessa roupa. Enfim, ele estava sendo um pouco grosseiro. Mas, pelo que eu vi no teu canal, tu apurou que isso tudo foi gravado em um um reality show que era basicamente roteirizado, né? Então tem ela dirigindo esse reality show e montando essas cenas, esses momentos onde ele teria sido grosseiro e abusivo com ela. Eu tenho inclusive o áudio dela falando pro cara, né, pro editor, olha, esqueci o nome dele. Coloca aquela hora do Alexandre no final, não precisa ter nada a ver, é a hora que ele tá bravo e brigando comigo, não sei o quê. Porque no Eu escutei esses áudios, então eu confirmo. Existem esses áudios, na voz da própria Ana Hickman falando, coloca aquela imagem dele mexendo as plantas, alguma coisa assim, que ele tava brigando por causa disso, né? Então ela tava dirigindo essas cenas. Então, porque chama Reformando o Jardim de Ana Hickman, que acho que fez parte de. Ela tinha outro reality que chamava Casa de Ana Hickman, tudo fracassado, né? Nada deu certo. E eles tinham um personagem assim. Ele é um cara bronco, definitivamente. É um cara grosseiro, bronco, ele não é sofisticado. Mas assim, ele não é um cara que arruma briga na rua, né? Eu tô procurando qualquer BO dele aí por aí, né? E não tem. Então, daí, nesse reality show, ele é assim, o cara grosseiro, o pão duro, porque ele não vê na história, ele não pode ver a mulher gastando dinheiro e ela é a empoderada que quer reformar o jardim, não interessa suas condições financeiras, o que diz muito da realidade deles. E aí, logo que ela acusa ele, todos esses videoclipes cortados, sempre com o lado dele, falando, brigando com ela, são divulgados como se fossem verdade. E até hoje tem gente que acha que isso é verdade. Só que se você assistir, Wagner, você não vai assistir porque é um pé no saco, mas se você assistir o reality show, ela é muito mais grosseira que ele, sabe? Ela é bem uma pessoa bem estúpida. Não, e tem uma cena que claramente que eles estavam divulgando que ele não tava afim de gravar, parecia meio sem saco assim mesmo, não tava afim de fazer aquilo e ela tava pressionando o cara pra gravar e aí eles colocam aqueles momentos como se ele fosse grosseiro. Mas sinceramente, mesmo aquelas cenas, ok, você pensa, eles ficaram quantos anos juntos, Feltrin? 25, 26 quase. 26 anos juntos. Aí tem sabe, aquelas discussãozinhas meio tipo, sabe, um não concordando com o outro, talvez falando uma coisa que nem era uma grosseria. Eu não lembro, pelo menos agora, se tinha alguma grosseria tão escabrosa que tenha sido dito, mas tinha algum conflito ali. E além de tudo, né, de não ser algo tão... Olha, isso aqui confirma que ele é um cara realmente muito abusivo e controlador. Ainda tem esse contexto que não foi dado na época, né? Era tudo parte de um reality show que tinha uma história que era dirigida pela própria Ana Hickman. Então usaram isso pra tentar reforçar essa ideia, né? E eu li quando tu mostrou, algumas pessoas até contestaram, falando tipo, não, mas aí naquele áudio que tu divulgou, ela tava só dirigindo o reality show. Então ela não tava forjando essas provas. A questão é que algumas pessoas não entenderam é que não é a questão dela estar forjando as provas, é que essas cenas dirigidas por ela foram usadas como argumento por parte... Foram usados judicialmente na vara da família de Itu como prova. O que aconteceu, na verdade, o Wagner, é que a mesma coisa, no caso da Dani Calabresa, a advogada dela teve a narrativa, né, durante 2 anos e meio quase, até o cara poder... E aqui no caso da Ana Hickman foi mais rápido. Ela teve a narrativa entre novembro e dezembro. Só ela falava. Eu não conseguia falar com o advogado do Alexandre. Ele é tão cabeçudo porque ele, quando vai se encontrar lá com os advogados dela, que fazem ele assinar o papel, ele vai sem advogado. E aí eu estranhei na época, você acredita? Porque ele gravou um vídeo na época, ele estava tão calmo. Eu falei assim, ou esse cara sabe de alguma coisa, ou ele não tem culpa. E aí eu não conseguia falar com ele. Quando eu começo a falar com ele, começo a conversar com testemunhas, inclusive uma das pessoas que trabalharam com a Ana Hickman por mais de 10 anos, quase 20 anos, sei lá, é minha amiga, é uma pessoa que eu conheço. E aí eu comecei a descobrir que ela humilhava ele na frente das outras pessoas, que ele era um puta cara bom, ele só trabalhava com mulheres, né, porque a Ana Hickman queria empoderar as outras mulheres. E todo mundo elogiando ele, falando, pô, o cara ajudou a gente a pagar uma cirurgia. Ou a outra fala, não, ele é um homem muito bom, ele pagou a escola do meu filho. Então, ele sempre subsidiou
as pessoas. Em 20 E a anos, empregada... 20 anos de relacionamento sem ter 25. 25 anos de relacionamento sem ter uma denúncia, uma queixa de assédio, de Não. agressão, de ato violento, não só contra ela, mas contra qualquer outro que tu falou. Eles só trabalhavam com mulheres. Então não tem nenhuma outra mulher também confirmando que ele teria sido violento, agressivo, que ele abusou, que ele foi inconveniente, ou tem mais alguém? Não, não, pelo contrário, tem pessoas falando que ela humilhou ele na frente de outras mulheres, que ela era grosseira com ele na frente de outras mulheres, das funcionárias. E tem duas pessoas muito simples que foram ouvidas nesse caso, que é a cozinheira e a moça da ajudante, que estavam no dia 11. Elas falam que elas não viram nenhuma agressão, viram eles batendo boca, que era uma coisa que elas falavam que era comum, elas trabalham há 3 anos lá na casa, e que nunca viram nenhuma injúria, mas que eles estavam sempre com problemas financeiros, brigando um com o outro. E aí, não sei se você sabe, o problema dele começa em 2016, né? Deles. Porque se você pegar, todo mundo tá falando assim, Acho que é ele... bom pontuar essa questão dos problemas financeiros, né? Porque algumas pessoas podem não ter dimensão que os problemas financeiros são uma das principais causas de conflitos familiares entre marido e esposa, especialmente, e muitas vezes até de divórcio, né? Então, quando a família não está bem financeiramente, tem uma tendência maior a ter atrito, discussão e divergência, podendo até chegar num divórcio, como foi o caso deles. Então também não é algo de se surpreender, já que eles estavam durante todos esses anos aí com problemas financeiros, que eles tivessem discussões constantes e aparentemente ainda sem nem passar muito do ponto, já que essas testemunhas dizem que não tinha injúria, né? Eram só discussões mesmo. Então, tudo começa em 2016, porque assim, se você vê, ela entra na Record em 2005, 2004, 2005, e ela se torna tipo a cara da Record, porque era aquela época que a Record queria passar a Globo, não sei se você lembra, tinha o slogan A Caminho da Liderança, e que acabou virando Recópia, né? Porque ela contratava a gente fazer a mesma porcaria que a Globo. E só que ela explodiu e ela começou a ganhar muito dinheiro. A Record pagava, acho que chegou a pagar em algum contrato ali para ela 1,5 milhão por mês, mais os merchandising. Para você ter uma ideia, hoje ela tira 850 mil só de Record e merchandising, mais umas coisinhas que entram. E entre 2006 e 2016, eles acumularam, segundo eu apurei, uma fortuna mais ou menos de uns 80 milhões de reais. Ou seja, ela ganhava mais ou menos uns 8 milhões e alguma coisa por ano, que é uma puta grana. E ele foi investindo. Ela compra, ela investe em linha de óculos, investe em roupa, grife, etc. Monta franquias, né? Ela tem o Instituto Ana Hickman, que ensina a classe T e D a criar uma profissão, ser cabeleireira, manicure, etc. E quando chega 2016, e aí eu vou te falar, Wagner, que eu acho que foi a grande cagada, surgiu um cara, investidor, porque você imaginou, eles tinham 55 milhões em imóveis em 2016. E eu acredito mais uns 25 milhões em dinheiro vivo, é uma estimativa. Surgiu um cara, foi contratado por eles, porque eles queriam investir, aumentar, e o cara sugeriu a criação de uma operação de moda. Ou seja, operação de moda é você ser a Zara. Ela queria, a Ana Hickman queria ser o tipo de uma Zara. Você compra o tecido, você desenha a roupa, você compra a máquina, você costura, você embala, você transporta e você entrega. E entrega também para as lojas que ela estava criando. Então você imagina a megalomania que foi fazer isso. Então, Alexandre me fala, com essas palavras, ele falou, tem todos os números e provas. Ele falou, em março de 2016, a gente decide, vamos entrar nessa operação de moda. Ele até xingou o cara ali, que é o cara que era um consultor de investimento. Eu acredito que o cara falou assim, ela é da moda, ele trabalha com ela que é da moda, esses caras vão entender da moda. Eu nem vejo muita má fé do cara. Em 2016, março, eles abrem a operação de moda. Ele falou que em outubro de 2017 eles já tinham gasto 10 milhões desses 25 milhões. E aí ele falou, acho que é melhor parar. E aí em 2018 eles já deviam mais de 20 milhões. 2019 afundou as coisas, literalmente começaram a pedir dinheiro emprestado. E 2020 veio a pandemia. Aí Aí, acabou. Aí fodeu tudo, por assim, largaram a operação de moda. Ele falou que eles tinham não sei quantas toneladas de tecido fino e que ele descobriu que ele ia ter que vender por peso, que era um negócio que eles tinham comprado, porque já tinham comprado todo o tecido para já fazer a primeira linha de moda. E você lembra que ela foi
quase assassinado em Belo Horizonte, né? Lembro vagamente dessa história, não lembro dos detalhes. Entrou um stalker que seguia ela, invadiu o hotel dela, invadiu o quarto, estava com uma arma carregada, ameaçou ela, atirou na concunhada dela. O cunhado dela, que é o irmão do Alexandre, desarmou o cara, matou o cara com 2 tiros. E depois ainda foi processado, né, e julgado, mas inocentado. Nesse dia, foi uma das primeiras vezes que a Ana estava indo levar para empresários de Belo Horizonte a história da operação de moda. O primeiro movimento, porque eles estavam montando, ela queria Ana Hickman em todo lugar, né? Você pode ver que todas as propagandas é ela que está na imagem. E ele falou para mim, ele falou assim, ali eu tinha que ter visto isso como um sinal. Cara, a gente vai começar um negócio desse tamanho. Ela quase morre, ele falou. Mas daí diz que ela e o irmão dele, que é o cara que seria o gerente dessa operação, insistiram. E aí estão aí hoje com 41 milhões de multa. De De dívida. dívida. Para você ver também como um péssimo investimento pode tranquilamente, a pessoa acha que dinheiro é infinito, né? Essa galera que trabalha aí, que TV, que faz sucesso, tem muita fama, tem dinheiro infinito e que um péssimo investimento na vida deles também cria uma situação. Até porque uma outra coisa é que com certeza o custo de vida deles era absurdo. Então eles ganhavam muito dinheiro, mas gastavam muito dinheiro. Então, quando o dinheiro começa a deixar de entrar e as dívidas vão se acumulando, fica difícil de manter também, né, o custo de vida que eles já estão acostumados. E aí vão se afundando mais e mais e mais. E dá para imaginar quantas vezes eles não rasgaram, né, não lavaram roupa suja por causa dessa história. Tipo, foi a tua ideia de investimento, porque foi tu que quis fazer aquilo, porque isso não sei o quê. Talvez jogar a culpa um para cima do outro e vai desgastando. A relação deles que durou por tanto tempo, aí ó, problemas financeiros começaram a desgastar. A questão assustadora dessa história toda, eu acho, é que mais uma vez a gente está vendo, muito parecido com o que foi o caso da Calabresa que tu cobriu e com tantos outros casos, né, da Amber Heard, que enfim, ganhou os noticiários internacionais. A gente Mari vê Ferrer. Mari Ferrer, então a gente vê um relacionamento que, nesse caso ali, é uma relação que por vários motivos começou a se desgastar, e aí, quando estava já insustentável, a mulher decide só jogar toda a culpa da história pra cima do cara, aparentemente de uma maneira bastante desonesta e tendenciosa. Não sei como é que esse caso está na justiça hoje. Bom, então hoje está fazendo 105 dias que a polícia está investigando. Ela vai na Record, né, no dia 26 de novembro, faz lá uma entrevista de 48 minutos. Nessa entrevista ela fala que ele era fraudador, que ele era um agressor, que ele era violento e que depois ela começa a acusar ele de desvios. Então logo que acaba a entrevista da Record, a vida dele acabou, né? E daí ela começa a surgir com as histórias, começa a surgir os vídeos, né, da violência. Aí começam os advogados dela, começaram a falar assim, olha, ele desviou 25 milhões. Depois muda, aparece uma outra história, fala, não, ele tinha uma pirâmide financeira de 200 milhões. Depois a pirâmide aumentou, era 400 milhões. Aí diminuiu para 41 milhões na semana passada. E agora a última que eu vi é que ele tinha usado um cheque pré-datado dela de R$ 2.800 numa oficina. Você entende? E vai mudando a narrativa, e quando eu começo a descobrir, por exemplo, a primeira coisa que eu descubro é que na Record ela fala que soube do rombo em outubro de 2023. E aí eu consigo o depoimento da diretora de contas dela, que trabalhou 11 anos, tem outro depoimento da assessora, braço direito dela, que trabalhou com ela há 16 anos, e falaram assim, na frente da polícia, depoimento. É mentira. Olha a quantidade de cartão de crédito bloqueado que ela tá. Tava todo mundo devendo dinheiro há muito tempo. Ela sabia que as contas estavam atrasadas. Você falou do custo de vida, né, deles? Eu tenho 200 mil por mês, só pro casal, só o casal. Só aquele jardim da Babilônia lá, ela gastava uns 15 mil para manter por mês. Então era muito gasto, eles tinham muita dívida. E ele me falou, ele falou assim, em 2018 ele falou que foi a primeira vez que ele começou a sentir um problema. Ele falou, até 2018 a gente tinha uma vida maravilhosa, gostava de ir em festa, a gente fazia balada aqui em casa, não sei se você sabe, tem uma boate, né, embaixo da casa dela. Ele é DJ, né, e ele falou, ali começou um racha. E eu perguntei para ele, ontem mesmo, eu falei assim, mas isso foi por dinheiro? Ele falou, foi por dinheiro. E aí ele fala que tem um antes e um depois. Ele fala dia 26 de janeiro de 2022. E ele conta a história. Ele falou assim, naquela noite,
A Ana quis esse jantar num restaurante em Sorocaba, fica a não sei quantos quilômetros de Pitu, é perto. Ele falou que nesse jantar ela tomou 3 saqueirinhas e quando eles entraram no carro, começaram a falar de novo de dinheiro. Veja bem, aí já é 2022, eles estão quebrados. Aí já deve 30 milhões, 28 milhões. Aí ele falou que ele ouviu dela coisas que ele jamais tinha ouvido, Ela né? Que bêbada, ela no caso. bêbada, alcoolizada, ele falou. Tá, ele usa sempre a palavra alcoolizada, bêbada, né? E muito agressiva, ele falou assim, naquele dia foi. E daí eu fico pensando, né? Como tenho certeza que o cara gosta de uma mulher, é que ele lembra o dia, a hora, o mês, aonde ele foi, o que ela falou pra ele, que foi o dia que ela mudou com ele. Eu achei isso, sabe, bem sintomático, né? O cara realmente gostava dela. E aí ele falou que daí em diante foi só ladeira abaixo até 2023, quando em janeiro ela expulsa ele do quarto. Então aí eles já estavam quebrados, né? 2022, você vê, 2018 começam os problemas, 2018. 2022 é o dia, o antes e depois. E aí a gente tem 2023, ela expulsa ele da casa, e 2024 ele é o ordinário, safado, cafajeste, Mas violento. objetivamente, o que tu vê que ela ganha com essas acusações? Ela, porque os dois estão quebrados. Tem patrimônio dele que ela pode tirar. Teve todo aquele trâmite legal de passar toda a empresa pro nome dela, tentando deixar as dívidas em uma outra empresa que era laranja. Mas isso, sabe, ela poderia fazer, eu acho, sem essas denúncias, essas acusações. O que ela poderia ganhar, além do que a gente já tem visto nos últimos tempos? Publicidade, marketing, muita mídia falando dela, contando a história de como ela foi vítima desse relacionamento. Além disso, o que tu acha, o que te parece, ou até mesmo na visão dele, qual é a motivação da Ana Hickman para contar a história dessa maneira? Acho que é a mesma que eu tenho. Na verdade, é óbvio. Ela, quando ela viu o tamanho da dívida, o tamanho do negócio, ela simplesmente jogou na culpa dele. É você que é culpado, eu não sei de nada. Só que assim, a mentira é ela falar assim, eu só soube agora. E daí vem uma testemunha com documento, fala, é mentira. Olha essa carta do Bradesco, olha essa ligação, essa mensagem do gerente lá do banco, não sei o quê, falando aqui, ó, como é que ela está viajando lá para a França? Se ela está devendo aqui, sabe? Tem um monte de provas materiais que ela sabia de tudo desde 2016. Só que acho que chegou um ponto desgaste nesse, como você falou, 2018 já estão quebrados, 2019, e aí ela acho que teve essa ideia, cara. Ela postou tudo na Lei Maria da Penha, é isso que eu acho. Porque se ele tivesse sido preso com essa arma em Perdizes, ele estava na cadeia hoje, ela ia conseguir fazer todo o trâmite do divórcio, isso é minha opinião, tá? Ela ia fazer o trâmite do divórcio pela Maria da Penha, ela ia falar que o culpado de tudo era ele e ela não iria pagar nada e ia para a sua nova empresa, Hickman House. O problema é que ela não pode transferir os bens. Então, todos os bens que eles têm, acho que 2 apartamentos aqui perto da minha casa, repetindo, é o lado rico lá, tá? O meu é o lado pobre do bairro. 2 apartamentos, eles têm um terreno maravilhoso no Pacaembu, eles acho que têm casa na praia, tem essa mansão em Itu, que eles falam que vale 38 milhões, não vale porcaria nenhuma, vale 12 milhões no máximo, é um elefante branco. Então, essas coisas, ele parece que ele coleciona alguma coisa, eu esqueci de perguntar, de filmes, eu não lembro o quê. Então, essas coisas ela não pode passar para o nome dela, não tem jeito. Mas ela conseguiu tirar todos os ativos, que era o que alimentava e pagava as dívidas todos os meses. Porque ele falou para mim, 200 pau, eu não estou gastando. Ele falou assim, eu gastava para mim, ele falou 20 mil, no máximo por mês. Ele falou, não Então, tenho gasto. simplificando as coisas, ela tirou os ativos da empresa, que vai ficar só acumulando dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. Os ativos saem de lá e começam a entrar numa nova empresa que não deve nada, né, da onde ela pode guardar esse dinheiro e usar ele para fazer as coisas dela. Então, enquanto essa empresa vai quebrando completamente, a outra empresa saudável continua recebendo o dinheiro dos ativos que eles tinham até então. E aí ela simplesmente faz supostamente, uma possibilidade, né, a possível motivação, ela cria toda essa história para jogar todo esse endividamento e a quebra da empresa e tudo isso nas costas do cara e deixa ele lá com as dívidas e com a empresa quebrada e com a culpa de tudo, enquanto ela tenta reconstruir a vida com uma empresa nova e sem dívidas e voltando do zero. Motivação Não, completamente financeira, então mesmo. não, sim, e eu vou te falar uma coisa, ela sozinha, você estava falando assim, se ela está ganhando mídia, não sei o quê, eu estou conversando com uns especialistas aí de mercado, e o cara, assim, no mês passado, em janeiro, ele calculou que o nome dela vale, a marca dela, entre 85 milhões e 125 milhões.
Só a marca Ana Hickman. Conversei com ele anteontem, ele falou assim, cara, foi isso, desabou esse valor. Falou, tudo isso que está acontecendo está sendo péssimo para ela. Tem muito anunciante que não quer mais vincular o nome com ela. E Mas aí isso porque a história mudou. Porque enquanto ela era vítima, coitadinha, ela valorizou o passe. Depois que a história começou a mudar, aí que o valor de mercado foi descendo, no caso. Né? Exatamente. Tem muito anunciante agora que não vai, é que nem aconteceu com aquela Calabresa, né? Tem anunciante hoje que não quer mais anunciar com ela porque sabe. Se colocar lá uma propaganda, como foi a Vigor, a Óticas Diniz, as pessoas entram lá e ficam chamando de Taubaté, Taubaté, olha, a ótica de Taubaté, o iogurte de Taubaté. Sim, é E é agora um valor já estão. negativo, né, que se está tratando na empresa. Então, e agora já chamam, né, a Ana Hickman de a Number Heard, né? Ah, É, é. a Ana de Taubaté. Isso é ruim para a imagem dela. Eu acho, porque, Wagner, ela consegue recuperar o nome dela. Eu acho que é assim, eu fiz um vídeo em dezembro, eu não queria cobrir esse caso porque eu sabia de um monte de podre dele, certo? Do tempo que eu cobria lá, 2005, eles não sabem, mas assim, eu tinha um vizinho que era um amigo que era vizinho deles, lá em Itu. E o cara me contava tudo o que acontecia lá. Então eu lembro que em dezembro eu fiz um vídeo que chama assim, Mensagem para um Casal em Guerra, numa live de manhã, né, do meu jornal. E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, tem uma criança de 9 anos, eu sofri uma baita alienação parental na minha vida, essa criança não vai se recuperar, por que vocês não resolvem isso? Vão lá no advogado, resolve. Vocês têm patrimônio para isso? Deve 40 milhões? Estão devendo 41? Eles não vão pagar, Wagner, 41. Você vai renegociar a dívida, isso aí vai sair por, sei lá, 16, 18, e vai sair todo mundo feliz. Vende a porra de uma casa. Esse advogado do Alexandre trabalhou com a Ana Hickman por 10 anos. Ele falou que quando ele descobriu toda essa dívida, ele arrumou compradores para 13 imóveis dele que sanava todas as dívidas. E que ela não quis vender. Então ela, se eles tivessem feito isso, fazia um acordo, ela fala, então tchau, Alexandre, tô aqui, vai embora, não sei o quê. Ela se recuperava em um ano, cara, sabe? E daqui a um ano ela já tinha 10 milhões de novo, 12 milhões, 15 milhões. Então é muita ganância, eu acho. E eu acho que ela está sendo, obviamente, orientada, né? Tudo essa história que eu Ah, tô te falando. é difícil pensar que tudo saiu só da cabeça dela, né? Eu acho que, assim, né, especulando, com base em tudo que a gente recebeu de informação aqui agora, claro que é difícil para qualquer um, mas eu acredito que uma pessoa, uma mulher, que ela cresceu assim, ela tá acostumada já há décadas a ser uma figura de glamour, de relevância, sabe, famosa, conhecida, sempre fazendo festa e balada na própria mansão. Ela se acostumou ao luxo, né? Então eu acho que fica muito difícil até reconhecer que agora vamos ter que abrir mão de algumas coisas, deu tudo errado, vou ter que vender as minhas mansões, as minhas casas, meu patrimônio para pagar a dívida, para começar. Acho que, não sei, talvez tenha sido realmente muito difícil assimilar essa realidade, se dar por vencida. E bizarro pensar também, né, que aí uma saída para isso seria toda essa história, e enfim, tudo isso poderia ser, supostamente. Mas Eu não tinha pensado nisso que você falou, o costume com a riqueza, a hora que caiu a ficha, eu não tinha pensado nisso, é verdade. não, Ela com estava certeza. acostumada a ser milionária, a gastar muito. Não é nem só o costume com a vida que ela leva, mas a imagem que ela tem. Vamos falar a verdade. A gente tá falando de uma mulher super famosa no Brasil inteiro. É claro que existe vaidade ali, poxa. É claro que ela é uma mulher, em muita medida, Lógico. super vaidosa. Até porque, né, em todas. É uma mulher linda, então ela é conhecida por ser isso. Tipo, ela é linda, famosa, rica, não sei o quê. É difícil pra ela aceitar, né, que agora ela vai ser a quebrada. Agora ela vai ser a endividada que vai ter que vender patrimônio, que tá decretar falência. Ela não quer ser reconhecida dessa maneira, né? Eu presumo, imagino que isso possa ser uma coisa, uma característica que o máximo que ela pudesse afastar, fingir que não tá acontecendo. Sinceramente, eu acho que todo mundo conhece pessoas humildes até do cotidiano, do nosso dia a dia, que ostentam muito mais do que tem realmente. A pessoa não Sim. tem tanto dinheiro, mas ela vai lá e compra um tênis super caro, compra um carro muito caro, porque ela quer parecer que ela tem mais do que ela realmente tem. Agora coloca isso em perspectiva para uma situação de milhões. É basicamente a mesma coisa, só que ela tá sempre ostentando, precisa ostentar e admitir, assumir que aquilo ali agora é tudo uma imagem, é fachada, porque não tem mais, tá quebrado, deu errado.
isso pesa muito, né? Então me parece que dá pra perceber, entender, assim, imaginar que pra ela foi difícil lidar com toda essa realidade, mas poxa, daí deixar isso interferir no casamento, né? Uma família aí que há décadas juntos, com filho, e tudo isso vai por água abaixo porque passaram por uma crise financeira ali que às vezes, por ego e por orgulho, não quiseram resolver, né, da maneira que Também deveriam. acho. É triste, é lamentável, né? Então é mais uma história que tem contornos de falsa acusação, acho que a gente pode dizer, por mais que... Ah, eu acho que tem muita falsa acusação dentro dessa história. E você pode ver que durante todo o ano de 2023, que ele já não dormia no quarto com ela, ele falou que ela já era greve sexual, eles continuam fazendo foto nas redes sociais. Ela continua. No dia do aniversário dele, tem uma foto dela na cozinha, ele sentado do lado dela, uma foto ridícula. Você vê que aquilo é um casal, sabe, o cara, quem segura a esposa assim, sabe, olhando. E ela fala: hoje é o dia mais importante das nossas vidas, hoje é o seu dia, meu amor, não sei o quê. As E ela aparências, já né? tem... Mantendo as aparências. Tem que... Então, aí, por isso que você falou um negócio agora que eu tô pensando, porque ia desmanchar toda a imagem dela. Então, o que que ela tinha que continuar sendo uma pessoa bem-sucedida, ela tem que continuar sendo rica, e quando ela viu que não tinha jeito mais de manter essas aparências, essa mentira, talvez, aí ela fala assim: então eu vou sair daqui como vítima. O que eu vejo é assim, ela se vitimizou, usou mais uma vez a Lei Maria da Penha. Se tivesse dado certo, a história, né, que eu tô vendo, essa história da arma é um negócio à parte, eu vou fazer depois. Estou investigando, é um negócio bem, cara, é a coisa mais chocante desse caso, talvez, né? A história. Por que que essa arma não estava lá? Por que que ela falou que o Alexandre tinha uma arma? Porque no dia que falhou isso, a casa dela caiu, né? O plano. E a Tá, outra uma coisa foi pergunta quando... sobre esse caso, então, especificamente. Ele Tá. já sabia, ela já tinha acusado ele publicamente de ter uma arma antes disso? Nunca. Nunca. Foi naquele dia 22 de novembro de Porque eu acho que 2022. a pergunta que as pessoas devem se fazer é, bom, ele podia saber e se livrou da arma. Ele sabia que a acusação vinha, imaginou, ou ela falou que vinha, e no momento em que isso começou a se tornar uma preocupação, ele se livrou dessa arma. Acho que não, né? Eu acho que essa arma é uma outra história, ele me disse que nunca andou armado, que ele não tem, né, porte de arma, nem posse, mas ele gosta de atirar. Eu também adoro atirar e não tenho porte nem posse, né? Tá, e alguém Ma- viu essa arma além dela? Tem alguma testemunha do lado dela que tá corroborando com os argumentos que ela levanta? Não. Quantas pessoas frequentavam aquela casa diariamente? Olha, só que tinha chave, só de ter a chave, eu acho que umas 5 pessoas. Ela, duas irmãs, o Alexandre, acho que mais uns dois, três funcionários ali tinham a chave. Acho que mais o cunhado dela, que morava E, lá, e alguma coisa. ninguém viu essa arma, só ela. Ninguém viu essa arma. Eu acredito que essa arma até esteve lá, né? Mas eu acho que não era uma arma do Alexandre. Eu acho que é uma história, é bem difícil de investigar, né? Mas eu acho que essa arma era fundamental, porque se ela tivesse mostrado que ele tinha uma arma, porque ela já tinha acusado ele, e hoje na Maria da Penha, o que vale é a Ah, voz da sim, mulher, aí vinha a prisão preventiva e aí a acabou. história. Ele tava, agora a gente estava fazendo aqui uma conversa sobre ele preso, mas ele Então, escapou disso. as testemunhas basicamente estão todas a favor dele. Não tem nenhuma testemunha que confirme as versões dela, não só sobre a arma, mas sobre todos os outros relatos que ela trouxe. Ó, Nenhuma, vou te nenhuma falar. testemunha do lado dela, não é possível. Nem a mãe, não sei, não sei, não sei se conta como testemunha, mas nada, nenhuma pessoa. Juro, nenhuma pessoa. Nenhuma que eu lembre. Assim, o que eu posso te garantir que eu sei é que todos os amigos que frequentaram a casa deles nos últimos 15 anos, que eram amigos, que nessas baladas, a boate, estavam lá, que iam viajar para Angra, viajavam para Maresias, vamos para casa de não sei quem, pessoas que eram famosas, inclusive, que frequentavam a casa dela, que conheciam o casal. Wagner, todas, sem exceção, todas as pessoas romperam relações com a Ana Hickman. Todas. Não é uma, não é duas, não é nada. Até o momento eu não sei de nenhuma testemunha, talvez exceto a irmã, né, que ela sustenta, por sinal. Mas eu nem sei o depoimento da irmã, mas não tem ninguém corrobora nada dela e ninguém ficou do lado dela. As pessoas ficaram simplesmente horrorizadas. Eu tenho um grande amigo, né? Um grande amigo que é amigo da família, né? Muito amigo, e por sinal, eu não vou falar o nome dele, mas o dia que o Alexandre descobre que tem um câncer, que
que é um câncer maligno, é um câncer sem cura, e que agora, não sei se você sabe, ela cortou o plano de saúde dele, né? E ele não tem nem dinheiro para comprar, as pessoas estão fazendo vaquinha. Hoje mesmo, no meu canal, uma menina lá, a Nath, estreou uma vaquinha para ajudar ele. O cara não tem dinheiro. E o irmão dele passou a pagar um plano de saúde para ele, porque ele tem que fazer esse tratamento eterno. E essa pessoa falou que ele descobriu o câncer na casa dela, muitos anos. E quando ela começou isso, essas pessoas foram falar com ela. Ele e a mulher falou: Ana, não faça isso, não comece a fazer essa história, para com isso, não sei o que, você tem a criança. E ele me disse que ela olhou para ele e falou assim: criança, eu tenho que pensar em mim, Nossa, né? declaração pesada, né? Isso tá num relato de uma testemunha ou eu Ah, tô... não, não, é um amigo meu, né? É um Ah, amigo meu, um cara que ele inclusive. relatou pra ti, no caso, então. Porque ele conhece a família, ele conhece o casal há 15 anos, e eles ficaram horrorizados. E quando ele me disse assim, se precisar ir depor, ele vai. Não tem problema, é só pedir para ele, se alguém falar, ah, você falou isso, manda, ele vai. Mas ele falou assim, no dia que falou isso, ele falou assim, eu e minha esposa ficamos horrorizados, Imagina, como é que não sabe? fica? Porque a criança, Que mãe que fala uma coisa dessas? pois é. E quem criou a criança foi ele, né? Foi o Alexandre, porque ela ia trabalhar na Record, ela ia fazer esse negócio de moda, quem ia nas reuniões de pais era ele, quem levava ele para casa do amiguinho Eu era não ele, sei quem ia bem como buscar. funciona, mas a criança chegou a dar algum depoimento? Teve lado, tomou um lado? Como é que funciona nessa hora? É meio complicado falar de criança, né, É, publicamente, mas eu imagino essa criança. Conheci ele recentemente, porque além de eles morarem perto daqui, ou moravam perto, na semana passada, eu cheguei na minha academia e tá lá o Alexandre e o menino. Uma academia que eu vou há 10 anos. E eu fui conversar com o menino, sabe, o Wagner. Cara, ele tá naquela idade, 9 anos. Você nunca teve filho ainda, né? Mas eu tive, eu lembro do meu filho com 9 anos, que é uma idade angelical, sabe? A voz deles é linda, o que eles falam é bonitinho. Depois viram umas pestes, né? ele nem Mas tem ali, muita né? noção do que tá rolando, né? Tem, Ele tem? tem. Tenho certeza que tem. Tenho Não, certeza. mas é. E Não, ele vai ter que ele tem que passar por um psiquiatra, né? Eu não, coitadinho, cara, eu não consigo, não, é fogo, porque imagina. eu me identifico muito, muito com o que ele está passando, né? Eu fiz até um vídeo outro dia que foi muito difícil de falar, porque a minha mãe, né? Eu amo a minha mãe, né, que Deus o tenha, mas assim, eu sofri uma alienação parental violenta, mas violenta mesmo, assim, de minha mãe impedir eu de encontrar meu pai. E minha mãe, uma época, falava em São Caetano que ela era viúva, meu pai tinha morrido. E eu vejo, eu tinha menos idade que ele, eu tinha 5 anos, 4, 5 anos. E eu fico pensando, eu tenho 61 anos, eu tô falando com você aqui, eu vou fazer agora em abril, e eu tô te falando isso e dói ainda, cara. Eu vou levar isso pro resto da vida. O que eu passei com 4 anos de idade, cara. Não, Então, imagina, eu fico pensando que com certeza para nenhuma criança é fácil enfrentar a separação dos pais em qualquer circunstância normal. Agora, num caso super imagina. midiático, onde tem, sabe, tá tudo nos jornais, na TV, as pessoas comentando e todas essas coisas, não só uma separação normal, mas a mãe ativamente tentando prender o pai. Então, é um negócio que com certeza a criança vai precisar fazer terapia e vai ser. Não é fácil, não é nem de longe algo que uma criança deveria estar passando, né? Três vezes tentou prender, né? Ele tentou prender ele 3 vezes. E a primeira vez não deu certo, que foi porque o que ela tentou foi fazer o divórcio pela Maria da Penha, porque tudo agora é Maria da Penha, né? Põe Maria da Penha, porque é Maria da Penha. Então, o divórcio ia correr isso daí em 10 minutos, ela conseguir passar todos os bens para ela, ia chegar para o mercado, ó, provavelmente falar assim, se vira com ele, só que ele ia estar preso, entende? E ela renovaria, ela refaria seu nome, sua carreira, aí sim ia atrair milhões e milhões de publicidade, é empoderada. E você vê, acabou de acontecer isso, acaba de Basicamente, acontecer. a separação de bens ia ser: eu fico com dinheiro, tu fica com as dívidas, e é isso aí. E preso, E e preso. preso. E ainda o canalha do país, né? É interessante, né? Porque acaba de acontecer isso, ela se transformar na embaixadora da Maria da Penha. Não sei se você soube, né? Há um mês aí, um deputado Fred, não sei o quê, já criou a lei Ana Hickman, que prevê que em caso de violência o homem perca tudo que ele construiu ao longo da vida. Não interessa nem qual é a
a regime de comunhão de bens. Que é um perigo por quê, né? Porque daí as pessoas, tipo, mas se o cara foi violento com a mulher, ele merece. A questão é, cada vez mais a gente vê mulheres mentindo sobre isso. Então imagina o incentivo que você dá justamente para as aproveitadoras, porque se o que você está falando é o seguinte, segundo a lei, se você disser que ele bateu em você, você fica com tudo. Não precisa disputar nada, você fica com tudo. Isso é um incentivo para em todo divórcio a mulher falar que foi agredida. Porque ela fica com tudo. Desculpa, a primeira lei da história, a Lei Maria da Penha, não adianta questionar, a gente pode falar, né, opinar, mas algumas coisas você não pode nem falar porque, sabe, o Instituto Maria da Penha processa todo mundo. Você não pode criticar. Não tem como voltar atrás no Brasil, né? Já foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho uma lei uma barbaridade. Eu até conversei um dia com o advogado do Alexandre, que está querendo entrar em cortes internacionais de direitos humanos para tentar fazer uma denúncia contra o Brasil por causa dessa lei. Mas eu falei para ele, não. Eu falei, doutor Enio, eu manteria a lei do jeito que está, deixa do jeito que está. Só que é o seguinte, acrescentar o artigo, se mentir, nesse caso, 3 a 7 anos de prisão. Só isso. Já ia melhorar 1000% a história. O problema é que elas não mais, têm né? Porque no Brasil, 3 anos, os advogados vão lá, negociam, já diminui para um número que nem precisa ir para prisão, fica só em prisão domiciliar, enfim. Mas perde o réu primário. Perde o réu primário, você entende? Já ajudaria. Bom, alguma coisa tem que acontecer, porque hoje em dia elas estão mentindo, não está acontecendo nada, né? É completamente absurdo. Não, a própria Dani Calabresa que tu estava cobrindo, tá cobrindo o caso ainda, eu acho, né? Se é que ainda dá para cobrir, porque recentemente ela falou que não, agora ela não quer mais falar sobre isso, né? Agora que tá fazendo mal para ela. Quer esquecer o caso, Não, e tá entrou com uma denúncia, né? Eu tive que responder no Ministério Público. Fui acusado de violência psicológica. Olha aí, ó. Contra ela. Eu tive que depor, né, diante de um promotor. Peraí, então falar... a Dani Calabresa acionou a Maria da Penha contra tu? Contra você? Contra mim. Ela, a Verônica Debon, Renata Ritt, Débora Lan. Porque elas fizeram o seguinte, entraram com 2 ações, uma no Rio e uma em São Paulo. No Rio, elas entraram com essa acusação de violência psicológica contra o Melling, porque são 4 moradoras do Rio. E em São Paulo, elas me acusaram que eu sou misógino, que eu participo de uma rede digital de misoginia. Olha o ponto em que a gente chegou. Um jornalista não pode apurar, não pode cobrir um caso onde uma mulher supostamente ali está mentindo, sem correr o risco de cair na Maria da Penha. Cair na Maria da Penha isso é justiça. Isso é completamente absurdo, cara. Isso é ridículo. É a primeira vez que eu fiz pesquisa, nunca aconteceu na história de nenhum país democrático isso que está acontecendo comigo, né? E daí eu fui chamado, tive que depor pro promotor, e o promotor... por que você colocou isso? Por que você fez tantas matérias? Por que você riu no dia que as pessoas chamaram elas de assediadas de Taubaté? Assim como aconteceu ontem na Ana Hickman, né? Também estou sendo interpelado judicialmente, né? Chegou a interpelação e tem várias perguntas. Por que você disse que ela fraudou? Você tem provas que ela fraudou? Você tem os documentos que ela fraudou? Quando você teve acesso aos documentos? E principalmente tem lá a última pergunta, né? Por que você deu risada quando você falou que a Ana Hickman é a nova embaixadora Maria da Penha? Por que você riu? Você foi irônico? Cara, olha, eu acho que vamos encerrar essa conversa indo para essa direção, porque diante disso que tu acabou de trazer aqui, a pergunta que eu quero te fazer é: como um jornalista trabalha nessas condições? Como é que um jornalista pode fazer o seu trabalho sabendo que por apurar, por investigar, por levar informações ao público, provas, ele pode ser preso? Pode ser preso. Posso ser acusado. Wagner, eu não sei, porque, como eu disse, eu sou da velha guarda. Eu me considero não um velho jornalista, talvez um vintage. E eu sempre tive sangue de repórter. Eu fui editor assistente, editor-chefe da Folha.com durante quase uma década, secretário de redação. Eu sempre tive cargo de chefia e eu nunca parei de fazer reportagem, né? E eu sempre fiz reportagem desse jeito que eu faço hoje. Eu quero ouvir os dois lados, eu quero saber o que tem, eu quero arrumar prova material. É do meu instinto. E eu acho que isso acabou. Isso não tem mais. Hoje que você tem aí é um Léo Dias da vida, né? Fazendo campanha contra o Alexandre, né? Que o cara tá fazendo em rede nacional. Você tem um Universo do UOL, né? Que fica meia dúzia de mulheres sentando e pontificando
Hoje, por exemplo, saiu a história do Daniel Alves, daí você vê, todas escrevem um negócio, ele representa todo mundo. O cara pode ser um canalha que for, o problema eu tô falando do conteúdo jornalístico. Então, para mim, isso acabou. Eu acho que você não tem mais jornalismo investigativo no país, você tem jornalismo ideológico. Sim, porque tu pode cobrir favorável a um lado. No momento em que tu tenta fazer a cobertura escutando o outro, tu pode ser preso por isso. Essa é a espiral do silêncio que eu tô... Inclusive, eu fiz vídeo na época falando sobre essa lei de violência psicológica, mostrando como ela era abstrata, como ela era genérica, como várias coisas poderiam ser enquadradas. E hoje a gente está vendo exatamente isso. Estão usando essa lei para silenciar um jornalista que está investigando, tentando cobrir um caso onde uma mulher contou uma história, mas existem várias inconsistências ali. E aí, não, tem prova, não é inconsistência, tem prova material dela mentindo. No caso da Calabresa, eu tenho vídeo dela depondo, eu consegui, diante de um juiz, e ela mentindo. Ela falando assim, eu falei isso, não sei o quê, e a testemunha fala, não, ela não falou. Ah, e ele falou não sei o quê, não falou, sabe? Pois é, e qual é o ponto em que a gente... Então, quer dizer, o jornalista vai lá, investiga, encontra uma prova, esse caso tá acabando com a reputação de uma pessoa, e tu não pode mostrar essa prova pro público, fazer o teu trabalho. Violência psicológica. Sabe, assim, é de ficar maluco um negócio desses. Você já viu essa história da nova lei, só para acabar aqui? Tem o artigo 181 do Código Civil, que não existe crime patrimonial entre marido e mulher. Ah! Nunca existiu. Você sabe dessa história? Eu tô sabendo que agora, por causa das mudanças da lei... Só a mulher, se o marido roubar a mulher, é preso. Se ela roubar ele, é o artigo 180. Se ele roubar ela, é o artigo 237 da Maria da Penha. Isso, é inaceitável, é inadmissível. Porque falam que de igualdade, todos são iguais perante a lei. Mas peraí, então o homem não pode pegar o dinheiro da mulher sem a permissão dela, sem o consentimento dela. Porque se ele fizer, ele vai preso, é crime. Mas a mulher pode. A mulher pode pegar, roubar o cartão do cara, pegar o cartão de crédito e gastar, estourar o limite, fazer o que quiser, que não acontece nada. Mandar pro amante, transferir Pix pro amante, tudo. É de ficar horrorizado, escandalizado. Não tem nem muito o que falar sobre uma situação como essa. Eu acho que é isso, né? Depois de ver toda essa história e saber que... Na verdade, eu quero encerrar o vídeo parabenizando mais ainda, porque para toda a audiência que com certeza conseguiu ver, hoje em dia, mais do que nunca, precisa ter muita coragem, precisa realmente... Porque, assim, amar a busca pela verdade pra fazer um trabalho como esse. Porque você tá indo contra a justiça, você tá indo contra, sabe, tipo, sabe, tá toda a mídia tá aparelhada pra tentar justamente blindar essas mulheres que, como você falou, existem provas de que elas estão mentindo. E você não pode falar isso, você não pode expor. Então, por favor, acompanhe o trabalho do Feltrin e não só acompanhe, mas deem toda a força, porque olha só, o cara está sendo processado para tentar levar a verdade para vocês. Então, por favor, ali eu faço questão de te trazer aqui mais vezes para poder mostrar aí a verdade, porque se é tão custoso investigar e expor a verdade, isso merece, pelo menos a sociedade precisa dar crédito pra isso, né? Já que a justiça, já que as leis, já que a mídia toda aparelhada não valoriza, o público tem que valorizar, o público tem que incentivar. Então acho que aqui a gente faz a nossa parte dessa maneira. Feltrin, quer deixar um recado aí? Poxa, eu quero de novo agradecer você demais, cara, sabe? Cara que eu admiro demais, seu público. Eu lamento pelo seu público, porque eu vejo que a faixa etária aí é uma faixa de pessoas que são ativas sexualmente, estão trabalhando, pensam em ter um relacionamento um dia. E o que eu tô vendo é que tá acabando, né? Tá acabando esse relacionamento. Você vê, tem uma estudante aí da PUC, de Campinas, de Psicologia, ela veio me procurar, ela está fazendo um estudo em casas noturnas aí, de boates, de garotas de programa, que aumentou enormemente a quantidade de jovens nessas casas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, porque as pessoas, os moleques não querem mais relacionamento. Por causa disso. Sim, porque é mais seguro você pagar pelo serviço de uma mulher que vai estar tudo assim, acertado, do que você correr o risco de ficar com uma na balada e aí no dia seguinte ela, me arrependi, você me abusou. E aí o cara vai e cai em todas essas leis misândricas que a gente tá vendo. Não, assim, eu falo, um dos problemas graves que eu vejo nessa agenda é justamente que ela tá destruindo os relacionamentos, homens e mulheres, assim, tá tudo muito complicado e pros dois, porque a mulherada às vezes não percebe, né, algumas que estão muito engajadas na militância não percebem que isso tudo é muito ruim pra elas também, cara. Você não concorda que acha que em algumas gerações
como elas odeiam homens e como os homens vão ficar espertos, eu acho que teoria da seleção das espécies, talvez elas desapareçam daqui umas 7, 8 gerações. Porque elas não vão procriar. Ah, essas que são as mais radicais, né? Sim, elas com Talvez. certeza. Os dois do lado de lá, né? Porque vamos combinar, tanto a feminista empoderada e militante quanto o feministo, eles estão se envolvendo com as pessoas perigosas, tipo, um do lado do outro. Porque o feminista é o cara que tá simplesmente falando o que ela quer ouvir pra tentar pegar ela. E ele tá pegando a menina. Ele tá pegando a menina que pode meter uma acusação nele depois. Tá fadado a não dar certo. Então, Tá, falando. Darwin explica. é basicamente Wagner, isso. obrigado demais, obrigado, cara. É um orgulho, sabe, é uma honra participar do seu canal. Que é Cara. isso, eu que E agradeço. muito obrigado pelo que você fez por mim, que está fazendo. Você está fazendo um negócio para mim que amigos de 30, 40 anos que me conhecem do jornalismo nunca fizeram. Pelo contrário, eu perdi quase todos. Mas também não vão fazer falta. Eu prefiro vir aqui no teu canal. Não, Puta, obrigado, tu velho. tem aquela história, tu trabalhou, né, na polêmica da escola base. Trabalhei em 1994. Alguns jornalistas foram presos por causa daquele caso? Nada. Então, Claro que não. isso que eu acho bizarro, porque a gente pega um caso que virou matéria de curso de jornalismo, né? Escola base virou caso a ser estudado de como não fazer jornalismo. Por quê? Para quem não sabe, basicamente naquela época os jornalistas repercutiram uma história de que uma escola estaria cometendo abusos ali com crianças. Isso destruiu as famílias envolvidas. Depois foram ver que a história não era verdadeira, tinha um monte de coisa mal contada ali, mas o que os jornalistas fizeram já tinha acabado com a vida daquelas pessoas. E esses jornalistas fizeram isso, eles realmente passaram informações falsas adiante e não aconteceu nada com eles. Agora tem aqui um jornalista que está buscando a verdade, que está mostrando provas de que uma mulher que está destruindo a vida de um cara está mentindo, tem prova de que ela está mentindo, e aí esse corre o risco de ser preso. É um negócio que simplesmente não... É inacreditável saber que a gente já chegou nesse ponto. Sabe? Obrigado, Wagner. Obrigado. Vale mais o que você está falando do que, sabe? E outra, né? Pelo menos a população está mudando, né? Você pode ver pelos comentários, as pessoas acordaram, né? Outra falsa acusação, né? É ruim para as próprias mulheres, que são as que são abusadas mesmo, né? Essas estão sendo prejudicadas. As vítimas reais, com certeza. Todas essas mulheres que saem aí mentindo para destruir a vida de um cara, elas estão prejudicando as mulheres que vão, sim, perdendo a credibilidade. Porque hoje em dia, convenhamos, está cada vez mais difícil de escutar uma história como essa e simplesmente acreditar. Porque, vez após vez, a gente está vendo que sempre tem alguma coisa por trás da história que precisa ser mais investigada, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Feltrin, pela presença. Obrigado a você, cara. Obrigado demais. Cara. Obrigado por tudo. Como vocês viram, essa história não acabou. Isso é o que o Feltrin apurou até agora, mas ele vai continuar cobrindo não só esse caso, mas os outros também, o caso da Calabresa, lá no canal dele. Então se inscreva no canal para continuar acompanhando, com certeza sempre vai ter vídeo novo, vocês vão ficar super atualizados e vão saber o desfecho, né? De repente, se acontecer um desfecho inesperado, aí eu posso trazer aqui o Feltrin novamente pra gente comentar sobre as atualizações do caso. Mas por hoje é isso, muito obrigado pela audiência, valeu aí pra todo mundo que ficou aqui com a gente durante todo esse papo que a gente trocou. Até o próximo vídeo, valeu!